Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula? Copie aqui no seu caderno o cabeçalho. Hoje é quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Nós vamos utilizar o livro de História, as páginas 22 e 24. Lembre-se de colocar a data no começo das páginas, ok? Então, a data 24 de setembro de 2020 no começo das páginas 22 e 24. Vamos aprender hoje o que é um estado. Vem comigo! Bom, nas nossas aulas de história, nós vamos ver e falar um pouquinho sobre o Estado. Então, o que é o Estado, né? Com o desenvolvimento da agricultura, ela trouxe algumas consequências. Dessas consequências foi a sedentarização da população, ou seja, o que é a sedentarização? Onde os povos deixaram de ser nômades. Vocês lembram do termo de nômade? Nômade era aquele povo que vivia mudando de lugar, né? Ia de um lugar para outro, não tinha uma moradia fixa, como nós temos hoje. Você tem a sua casa, dificilmente você vai se mudar para outra casa, né? A não ser que aconteça algum eventual imprevisto, alguma situação de emergência aí. Então, a agricultura trouxe como consequência a sedentarização, o aumento populacional e a formação de aldeias. Então, com o aumento da população, teve a formação de aldeias e eles se fixaram, né, se sedentarizaram ali. Com o crescimento dessas aldeias e teve as formações das cidades, né, os antigos líderes, eles tornaram-se o quê? Os reis. Né? Antigamente não existiam os nossos governantes como hoje em dia. Então, quem era líder se tornou o quê? Um rei, para garantir o quê? O controle da população, organizar a produção, delegar as funções de cada um. Então, eles contavam também com vários seguidores, formando assim uma estrutura política que tinha autoridade sobre o povo. Então, esses reis tinham várias pessoas que os seguiam. Imagina aí um youtuber que vocês estão seguindo, esse youtuber era como se fosse esse líder, né, naquela época. Então, várias pessoas seguiam esse líder e eram a favor dele, o que dava mais poder para ele, não deixava outra pessoa tomar o lugar dele. Certinho? Então, embora os povos na antiguidade eles não utilizassem o termo Estado, eles também possuíam as suas formas de governo. Né? Então, eles tinham as cidades, eram delimitados esse espaço, e ali o rei, né, o líder deles, estava governando. Então, a forma de governar era o Estado. Geralmente, o poder de governar ele vai pertencer a quem? A uma única pessoa, que era esse líder, esse rei. Quando um rei morre, o que acontece? O direito de governar ele vai ser passado para quem? Era passado para o seu filho, né? De pai para filho. Desse modo, o que acontecia? A população ela não tinha participação nas decisões políticas. Ou seja, hoje em dia nós podemos votar nos nossos políticos, nós elegemos. Antigamente não era assim que acontecia, não era democrático, né? Aqui nós entramos na palavra democracia. Então, como não havia essa democracia de nós podermos escolher, votar, né, eleger uma pessoa, isso era passado de pai para filho, era entre as famílias, ok? Então, sempre aquela família que tinha mais poder aquisitivo, né, mais dinheiro também, era sempre ela que estaria governando, que estaria mandando ali no pessoal, na população, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos, então, de governo na antiguidade. Olha só. Na Mesopotâmia, o principal governante, ele era o rei. Ele era considerado um representante dos deuses na terra. Morava em um palácio com sua família e os funcionários reais, que eram responsáveis pelas funções administrativas, como a coleta de tributos e a construção de obras públicas e templos. Mesmo tendo a ajuda de funcionários e conselheiros, o rei tinha a palavra final. Essa estátua tem cerca de 2120 anos antes de Cristo e representa um rei na Mesopotâmia. Isso então bem antigamente, né? A Mesopotâmia ela lembra um pouquinho do Egito, como vocês viram aí. Também temos aqui, ó, o governante egípcio, né, que era chamado de Faraó e considerado representante dos deuses na terra. Ele tinha grandes poderes e suas vontades eram consideradas divinas, por isso não deviam ser questionadas. O faraó possuía um grande grupo de funcionários que o ajudava em questões militares,
no controle da produção agrícola e na construção de obras públicas e monumentos. Aqui acima, nós temos um relevo de cerca de 180 anos antes de Cristo, que representa um faraó egípcio e 3 deuses. Como vocês podem ver, ó, o faraó, ele está aqui sendo representado com uma roupa diferente, né? Então, como podem ver, o faraó está aqui, né, representado com roupas diferentes, e seus 3 deuses. Também temos aqui, no reino de Cush, o governo era comandado por homens e mulheres. As rainhas cuxitas recebiam o nome de Candaces, ou rainhas mães. Elas eram responsáveis por organizar a distribuição dos bens da sociedade, liderar os rituais religiosos e comandar o povo em situações de guerra. Então você pode ver aqui, ó, que o governo ele era comandado por homens e mulheres, não só por homens, como foi no caso da Mesopotâmia e do Egito, ok? Ao lado aqui nós temos um relevo do século I que representa uma Candace à direita e uma deusa cuxita. Então, pessoal, antigamente, né, o nosso estado, antigamente a gente não podia falar que era estado, né, mas essa forma de governo deles era sempre representada por quê? Por um rei. E o que nós vemos em comum aqui nesses artefatos, tanto aqui na estátua da Mesopotâmia, quanto também no relevo, né, do Egito e do reino de Cush, aqui embaixo, o quê? Que eles faziam o quê? Eles sempre destacavam o rei, o líder deles. O rei naquela época, ele era uma pessoa de poder, de coragem, de força. Então ele sempre vai estar em quê? Destacado, ele vai estar em evidência, né? Em relação aos seus servos, aos seus súditos, certo? Por que que eles vão estar em evidência? Porque eles eram nada mais, nada menos do que os representantes dos deuses na Terra, né? Para o pessoal de antigamente, eles eram como os representantes dos deuses. Os deuses mandavam aquela pessoa ali para reinar, para cuidar deles, né? Para fazer com que eles prosperassem. Então, eles sempre vão estar em evidência, mostrando a sua coragem, a sua força, ou vão estar destacados, né? Por ser maior que as outras figuras, com uma roupa diferente, ou demonstrando bravura, coragem, força, poder, coisas do tipo, ok? Bom, para essa aula não se estender muito, não ficar muito cansativa e também para você compreender melhor, o que nós vamos fazer? Vou apresentar primeiro esse conteúdo para vocês e agora vem comigo para as atividades aqui na página 24. Vamos observar esta imagem aqui. Conforme eu falei para vocês, olha só, é uma imagem, né, em relevo assírio de cerca de 650 anos antes de Cristo, olha só. O que vocês vão estar fazendo aqui, ó? Vão identificar e circular o rei na imagem. Então, quem é o rei nessa imagem? Como eu conversei com vocês, né, o rei ele vai estar o quê? Em destaque, demonstrando quem? A sua bravura, a sua força, a sua coragem. Então, aqui o rei é quem? Ele que está no meio aqui, com roupas diferentes, está sendo representado com uma figura maior e também está demonstrando essa coragem fazendo o quê? Enfrentando um leão, né? E atrás aqui provavelmente é o seu escravo, seu servo, que está o quê? Levando as suas armas, né? Então, aqui está perguntando também de que maneira ele foi representado. Bom, acabei de falar para vocês. Mas vamos escrever isso de forma correta. O rei, ele está representado de que forma? O rei está no centro da imagem. Ele aparece o quê? Matando um leão, né? O rei foi representado com destaque, apresentando uma estatura maior que a do escravo, conforme eu falei para vocês, e está segurando as suas armas aqui, ó. Então, olha lá, ele tem uma estatura maior, é uma imagem maior do que a do seu escravo. Esse escravo está levando as suas armas, carregando as suas armas, enquanto ele, demonstrando todo o seu poder, sua força, sua coragem, está ali enfrentando um leão com suas próprias mãos. E aqui nós podemos ver que tem uma espada lá, ó. Como você pode ver, ele tem uma espada, está matando realmente o leão. Pobre leão. Enfim, coloquem aí certinho aqui, ó, copiem certinho a nossa resposta, tá? E depois
Qual foi a possível intenção do criador do relevo ao representar o rei dessa maneira? Qual que é a intenção de quem fez este relevo aqui? De deixar o quê? O rei em evidência, né, pessoal? Por que deixar o rei em evidência? Porque, como eu falei para vocês, ele era o representante dos deuses na terra. Então, vamos completar aqui também a letra B. Completa aí bonitinho. O criador do relevo representou o rei em destaque, pois ele era considerado mais importante, né? Um representante dos deuses na terra. O ato de matar um leão indica a coragem e a força do rei. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho sobre o conceito de Estado. Nós estaremos, como eu falei, conversando sobre isso na nossa próxima aula, para que vocês tenham um entendimento maior e melhor também sobre esse conteúdo. Foi só nossa introdução hoje, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Um beijão. Tchau!